Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Harmonização tem por título Eleição e Escolha. Em todos os lugares surgem os chamados ao aperfeiçoamento, mas em toda parte há poucos escolhidos porque raros se elegem. O Mestre Divino não destaca os discípulos à maneira dos ditadores terrestres que condecoram afeiçoados segundo o capricho que lhes é próprio. Recebe nas culminâncias da virtude do serviço aqueles que souberam escalar a montanha do esforço individual do bem. Semelhante critério é idêntico ao que adotamos na lide comum para assinalar os colaboradores necessários ao trabalho que pretendemos realizar. No escritório, não aceitamos auxiliares que se afastem do alfabeto. No campo de serviço agrícola, não estimamos a cooperação daqueles que menosprezam a enxada. No templo religioso, não compreendemos o concurso de quem renega a fé e a esperança. E no hospital, não entendemos a presença de enfermeiros que detestam os doentes. Demonstra-nos a lógica que o homem, pela boa vontade, pelo sacrifício no dever rigorosamente cumprido, cresce sobre a multidão e se mostra digno de tarefas sempre mais nobres. Se desejas desse modo penetrar o colégio dos escolhidos de Jesus, começa hoje o teu ministério de aplicação à prática viva dos seus ensinamentos. Indiscutivelmente, o Senhor escolherá o teu coração para brilhar no banquete da fraternidade e da luz, da revelação e da graça. Mas antes disso, é imprescindível que te faças eleito por ti mesmo, elevando a tua alma acima do nivelamento em que se irmanam a ignorância e a ociosidade na terra seca ou enfermiça do menor esforço. Eleição e escolha. Todos temos o livre-arbítrio, tudo bem. E dentro desse livre-arbítrio a gente vai eleger, vai escolher aquilo que nos apraz melhor. Mas o que chama a atenção nossa é como a gente ainda utiliza o Cristo e o Evangelho apenas para justificar os nossos caprichos, as nossas exigências perante a divindade o tempo todo e ainda continua utilizando o Cristo apenas como uma espécie de curandeiro para aliviar as nossas dores. A gente não consegue entender ainda quando Jesus fala no Evangelho de João: olha, sois deuses, tudo que eu estou fazendo e que vocês estão admirados, vocês também podem fazer, só depende de vocês. Quando ele traz para a gente as bem-aventuranças, ele está falando para a gente, ó, se você fizer uma proposta de se adaptar a esse novo modelo, eu passar a ser uma pessoa mansa e pacífica, eu estou garantindo para vocês, o reino dos céus é de vocês. É uma linguagem figurada para dizer, ó, tem casas, moradas mais bem-aventuradas do Pai que estão à espera daqueles que se propuserem de verdade a se tornarem mansos e pacíficos. Aqueles que se propuserem a se tornarem misericordiosos, aqueles que se propuserem a se tornarem humildes de coração, os pobres de espírito, aqueles que souberem extrair das aflições qual é o ensinamento para nós enquanto espíritos que somos imortais. Tudo bem. Quando ele faz essa proposta para a gente, principalmente a proposta do amai os inimigos, uma lição como essa aqui, está perguntando para a gente o que vocês querem da vida de vocês. Você quer realmente ser cristão ou quer o tempo todo arrumar justificativas? Ontem nós estávamos fazendo uma palestra à noite sobre o tema da sexualidade. E, num momento, a gente, pela inspiração dos espíritos, a gente foi levado a pensar no seguinte, né? Nós já trazíamos nossas dores normais do espírito que está em evolução e encarnamos em um lugar em que na década de 80 do século passado, todos os filmes, músicas que a gente tinha acesso estimulavam a gente para
a comunhão sexual, para a diversidade de relacionamentos. E eu estava falando que quando eu conheci a doutrina espírita, há quase 30 anos atrás, foi um choque, porque eu comecei a ler aquilo e falei, meu Deus, isso aqui está confrontando totalmente com o que eu tenho sido estimulado vindo de fora. E a gente tem que fazer uma proposta com a gente mesmo de renovação. Falar, eu quero ser cristão ou não quero? Eu quero me deixar levar pelo budismo, por tudo que está acontecendo e sofrer as consequências disso depois? Ou quero me ajustar ao modelo que o Cristo vem trazendo para a gente? E até fui informado pelos espíritos que o que eu vivi e o que muitos de nós vivemos fez parte de um gênero de prova. É um aprendizado. Então, até hoje, eu falo, me arrependo de alguma coisa que tenha acontecido? Não. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. A gente vai aprendendo muito mais até com os erros do que com os acertos. Aliás, os acertos, eles demonstram que já teve um aprendizado anterior, já que a gente saiu do simples e ignorante, né? Agora, as pessoas perguntam, faria de novo? Eu falei, não, porque a partir de agora a gente tem conhecimento da lei de causa e efeito e principalmente tem conhecimento do estado que ficam os espíritos que ainda cometem alguns atos e depois se encontram no complexo de culpa, atormentados pelo remorso e pela dor que infligiu nas pessoas, pelo sentimento das pessoas que ele menosprezou ou brincou em algum momento. E isso vai chamando muita atenção. Então a lição de hoje, ela vem falar assim para a gente, olha, o mestre divino não destaca os discípulos à maneira de ditadores terrestres, não. Ele vai receber o quê? É na virtude do serviço, é aquele esforço que cada um está fazendo, é o planejamento que cada um está fazendo, e esse planejamento ele vai sendo feito de maneira minuciosa, tem que ter resignação com relação a ele, tem que ter a compreensão da etapa que a gente está vivendo, evolutiva, a gente saber que muitas das vezes, meu Deus, eu construí a minha vida, todo um edifício inteiro sobre uma sapata que é falsa, mas se eu derrubar o edifício todo de uma vez, eu vou viver do quê? Vai acabar entrando no caminho do suicídio? Eu tenho que começar a corrigir tudo aos pouquinhos, e mesmo que eu tenha que aos poucos desfazer todo o edifício para começar a construir tudo de novo, se não tiver como fazer os ajustes que os nossos mestres de construção civil fazem para aproveitar aquela mesma obra, se tiver que acontecer, mas a gente vai respeitando nossos limites e vai adaptando. Mas a lição principalmente de hoje, ela vem mostrar para a gente, olha gente, vamos pensar no seguinte, olha, quando você está no escritório, quem é que você quer como seu auxiliar? Tem que ser uma pessoa que saiba se comunicar e saiba escrever, né? Minha mãe não fala isso aqui. Quando você está no campo de serviço agrícola, tem que ser uma pessoa que tem uma noção básica do tipo de planta, erva, de passarinho, da estação de cada uma, aonde vai, quando vai dar fruto, quando não vai dar. Tem que ser uma pessoa que saiba usar a roçadeira. Enfim, no templo religioso, como é que você vai encontrar uma pessoa que renega a fé? É a mesma maneira, não existe perfeição na Terra. Não existe perfeição na Terra. Mas entre nós, que ainda somos os doentes de espírito, Jesus disse, ó, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Quando a gente se propõe a fazer uma reforma, a procurar realmente compreender o que tem de errado na gente, a gente faz um planejamento sério, com o objetivo de se adaptar ao Evangelho, aí ele vem dizer para a gente, ó, indiscutivelmente o Senhor escolherá o teu coração para brilhar no banquete da fraternidade e da luz, da revelação e da graça. Por quê? Porque você, tendo conhecido o outro lado, você está fazendo um esforço para se reformar, para se adaptar ao Evangelho. E o teu esforço, num mundo onde não existe perfeição, ele vai servir de exemplo para outras pessoas também, principalmente aquelas que te conheceram lá atrás, falam, o quê? Fulano, você não tem noção, eu conheci ele lá atrás. Ele fazia isso, fazia aquilo, alto lá, até conhecer Jesus, até conhecer a doutrina espírita, porque quando eu conheci, ou eu mudei totalmente, ou eu iniciei uma terapia
para aos poucos me transformar num homem diferente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.